Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Prazer estar com vocês novamente. Nós iniciaremos agora com a nossa unidade 4, que fala da nossa gestão administrativa e financeira do SUS. Quando a gente fala de gestão financeira, é importante, né, a gente entender, né, que é um dos grandes desafios do SUS, né, para a implementação do SUS, é essa questão da própria gestão financeira. Há essa preocupação permanente, né, e recorrente dos gestores e daqueles que estão envolvidos, né, mais diariamente, mais diretamente com essa construção do sistema de saúde. Então a gente sabe que se nós temos dinheiro, nós podemos levar uma vida menos regrada, né? E se a gente tem menos dinheiro, a gente tem que ser mais racional e planejar melhor. Talvez isso seja a grandeza, né, do SUS, pensar nas peculiaridades, né, ali nos gargalos que a gente tem, né, nessa construção do sistema. As principais fontes de recurso do sistema, né, são os recursos governamentais, sejam eles próprios ou transferidos, é a renda gerada pela venda de serviços e os recursos captados através de doação, seja eles de indivíduos ou também de instituições. Então, como se dá esse financiamento, né? Ele é sempre pensado, né, numa perspectiva tanto macroeconômica, e quando a gente fala de macro é algo grande, né? Então, a entrada de recursos, né, de que forma que eles são, de fontes que eles vêm, é quando a gente fala, eu tenho um emprego, a minha fonte é só dessa, a minha renda, a minha fonte de renda é só dessa instituição. Mas se eu penso na perspectiva de 2, 3 empregos, eu tenho 3 fontes de recursos. Então, o financiamento do SUS ele vai abarcar essas duas ideias da abordagem macroeconômica, que é a entrada de recursos, tanto pelo financiamento tripartite, né, das 3 esferas, também pela Lei 141. E na perspectiva microeconômica, né, que é de onde, para onde vão esses recursos, que é a saída de recursos, a gente vai ver que sempre é feito repasses aos prestadores de serviço, ou seja, prestou-se o serviço, ele precisa ser remunerado por isso e fazer essa gestão mesmo dos recursos que entram através da abordagem macroeconômica. Então, esse financiamento do SUS ele é feito, né, pelas 3 esferas, né, e isso foi estabelecido com a Constituição de 88, que a Constituição vai prever qual que é a fonte de receita, como que vão ser custeadas essas despesas, né, tanto com ações quanto serviços públicos de saúde. Então, qualquer que seja a modalidade do financiamento do SUS, ela é processada, né, pelo Fundo Nacional de Saúde. E aí, onde entra, né, nessa perspectiva que vão entrar os sistemas de informação. Né, a partir daí que a gente vai ter acesso a essas informações. E que ela vai ser sempre proporcional, né, e também tem que ter uma agilidade necessária para que se possa atender os objetivos. Né? Então, não podemos dizer que hoje, os indicadores de hoje, eles não precisam ser tabulados tão rapidamente e que a gente só tem acesso a esses indicadores de 2018 em 2028. Então, a gente precisa de uma agilidade, né, sempre pensando nessa perspectiva do planejamento. Eu não posso planejar uma viagem para daqui a um mês e o meu planejamento ser feito, né, ou terminado só daqui a 5 meses. Então, ele não vai valer para nada. Então, tem que ser um planejamento seguro, tem que ser um planejamento controlado. Aí tem o CIAF, né, que é um sistema que ele vai mostrar as informações, né, financeiras, que é utilizado, né, como instrumento da administração orçamentária e financeira da União, então vai registrar todas as transferências realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde. O CIAF ele não é só utilizado, né, para essas informações relacionadas à saúde, mas todas as informações relacionadas nessa administração orçamentária em todos os setores. Tem a transferência fundo a fundo, né, que são feitas por meio de repasse direto, que é o recurso do Fundo Nacional de Saúde para os fundos, e o pagamento direto aos prestadores. Quando a gente fala dessa abordagem microeconômica, né, que é a utilização dos recursos que foram captados, né, que entrou-se como receita, a gente vai ver que existem os pagamentos, os pós-pagamentos, né, que são chamados ex post, e é quando o pagamento é feito após a prestação de serviço. Prestou-se o serviço, o pagamento ele é feito. Tem o ex ante, que é o pagamento, um pré-pagamento, né? Então, os valores eles são repassados. E aí, para ser repassados, eles têm alguns critérios que são feitos levantamentos antes desse repasse, né? Então, são critérios que são definidos, são
prévios, e ele depende, né, independentemente da produção, ele pensa mais sobre a perspectiva populacional, né, então não por produção individual, mas pensando na perspectiva populacional. Tem os esquemas mistos, né, que são os mais utilizados, que são aqueles que agregam o pagamento global e por produção, ou seja, ele é um mix tanto do ex-ante e do ex-post. Tem o gestor municipal e o gestor estadual, que são eles que vão definir quais são esses serviços, né, que serão comprados, e sempre tem que pensar na perspectiva do planejamento, né, de comprar um serviço que a qualidade ela não seja reduzida, mas seja de ótima qualidade e com um preço que faça parte ali do orçamento, que faça parte, né, ali dos recursos que se tem em caixa. Para esses prestadores prestarem serviços, né, ali o município, a questão municipal, estadual, federal, eles precisam ser credenciados, né? E não pode ser qualquer pessoa. Então, ele tem que credenciar para que ele possa ofertar esses serviços. Aí a gente entra na questão da contratualização, né? Que é através dessa contratualização, é ela que vai permitir, ela que vai dar suporte, né, para a contratação desses serviços, para o credenciamento. Então, é através desses contratos que eu vou saber quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, quais são ali as penalidades que eu posso sofrer por um serviço mal prestado ou por não cumprimento de prazos que já foram estabelecidos. Então, a gente vai ver que esse contrato, né, essa contratualização, ela vai permitir a regulação, a fiscalização, o controle e a avaliação do prestador. Então, eu vou regular, ou seja, você não vai ofertar qualquer serviço, você vai ter que se ater, né, às regras que são colocadas nesse contrato. Vai ter um fiscal de contrato, né, alguém que vai ser responsável por fiscalizar, e se em algum momento ter penalidade, é ele que vai ter que, né, aplicar essa penalidade, vai controlar, né, não pode ser uma coisa descontrolada, e ele também vai avaliar, né, qual a qualidade desses serviços que foram prestados. Então, a gente vai ver que, através desse contrato, a gente vai ter as metas físicas de produção, né, em que o prestador ele vai oferecer o serviço com base na sua capacidade instalada. Então, eu tenho 50 máquinas e elas conseguem produzir tantos medicamentos, e aí eu vou produzir a partir dessa minha capacidade instalada, não? E pensando sempre na perspectiva histórica de produção. Tem as metas de valor do contrato, que são definidos valores a serem repassados ao prestador, considerando a produção real que foi realizada, e tem as metas de qualidade, né, que são aquelas que têm por objetivo avaliar a qualidade do serviço prestado. Né? Então, não é porque a gente utiliza em grande medida da licitação, né, principalmente a partir da legislação, que coloca para a gente, né, que institui, que toda a compra ela tem que ser feita via, né, processo licitatório. Então, não quer dizer que, às vezes, no processo licitatório ganha aquele que oferece o serviço a um valor menor, não quer dizer que ele não tem que ter qualidade. Então, além de ofertar com o serviço ou o bem a um valor menor, mas ele também tem que se passar por essa questão da qualidade. Aí, quando a gente fala da administração pública, é claro que a gente busca sempre a eficiência. Mas é claro que a gente vai, ao longo, né, dessa trajetória, ao longo da experiência e dos serviços prestados, né, tanto na saúde quanto no dia a dia mesmo, a gente percebe que a gente consegue tanto ser eficiente quanto também ineficiente. Então, a gente diz que o sistema de saúde ele é eficiente tecnicamente, ou seja, os técnicos eles são eficientes, quando eles produzem o máximo de serviços para um determinado nível de recurso ou quando produzem um dado nível de serviços a um custo menor. Né? Então, a eficiência ela tem o mesmo significado, seja iniciativa privada quanto pública. Né? Então, oferecer um volume maior de serviços a um custo menor. Então, eu estou sendo eficiente porque eu estou utilizando racionalmente os recursos dessa administração. E eles são eficientes alocativamente quando designam os recursos a atividades em que esses apresentem valor máximo. Então, existe essa diferença entre a eficiência alocativa e a eficiência técnica. E ainda pode ser ineficiente, como eu falei com vocês. A gente pode ter, por exemplo, pensando na perspectiva de ineficiência, a subutilização de leitos hospitalares, né? Uma taxa de ocupação baixa, o que gera um desperdício de recurso. Então, tem vários leitos que eles são subutilizados. Então, isso é um recurso que está parado enquanto deveria estar atendendo a população. Então, para se ter esse sistema eficiente, né, a gente precisa ter uma alocação equilibrada. Como que eu vou alocar? Como que eu vou destinar esses recursos para isso? Então, sempre pensando de uma forma racional, né, porque nós temos aspectos financeiros, humanos, tecnológicos que precisam ser pensados, né?
principalmente pensando na ideia, né, desse fornecimento de medicamento de alto custo, por exemplo. Aí a gente entra na questão da gestão administrativa do SUS. A gente sabe que o SUS ele é complexo, né? Muitas particularidades, tem as regulamentações, que ele vai sempre exigir desse gestor um conhecimento mais a fundo, né, dessas questões administrativas, né, dessa questão de como são organizados, como são prestados esses serviços, e sempre pensando na perspectiva de eu preciso ter esse conhecimento para obter melhores resultados. Então, pensando na ideia de que as empresas também precisam-se de melhores resultados, nós também precisamos de melhores resultados na saúde. Então, essa questão, quando a gente fala da gestão financeira e administrativa do SUS, ela é de grande relevância, né? Por que ela é de grande relevância? Ela é de grande relevância nos 3 âmbitos, né? Tanto na esfera municipal, quanto na estadual ou na federal. Por que que ela é? Porque se a gente faz uma boa gestão, né? Se a gente consegue obter o maior número de serviços a um custo mais baixo, é uma parcela maior da população que será atendida em função dessa racionalidade, em função dessa boa gestão administrativa e financeira. Então, o que a gente vai entender? Que a gente tem que o tempo todo, né, melhorar a nossa capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, né, como forma de evitar, talvez, duplicidade, né, como forma de, talvez, destinar um recurso que poderia ser otimizado em um setor e que ele foi, talvez, empregado, né, porque faltou esse planejamento, porque faltou essa gestão exitosa. Aí a gente entra com a questão da gestão dos suprimentos. A gente vai ver que é pensar pela perspectiva dos materiais, né, da questão dos medicamentos, equipamentos e instalações. Então, a gente tem que pensar na ideia de transferir materiais do fabricante até o usuário e como que ele é transmitido, como que ele é transferido para o usuário. Através da unidade de saúde, da enfermaria, da sala de cirurgia, né, e ela tem que disponibilizar, né, para o paciente, para o programa ou para o serviço. Então, quando a gente fala de gestão de materiais, nós estamos falando desde a compra, né, desde o momento que faça a compra desse material, a partir da ideia que já tem que distribuir, como que vai ser estocado, porque a gente nunca compra, né, no limite, e a gente pensa, faz uma estimativa, né, de quanto se gasta no ano. Então, em alguns momentos, a demanda, né, vai ser esse fluxo, né, de saída desses materiais, ele não vai ser imediato, ele vai ser fracionado. Então, também tem que pensar nessa perspectiva da estocagem, de como é feito, né, essa orçamentação, a questão do controle, como é processado. Então, a gestão de materiais, quando pensada a partir da questão da gestão em saúde, nós temos que pensar que ela tem um duplo propósito, né? Primeiro, ela tem que proporcionar, ela tem que gerar uma maior eficiência na utilização dos recursos. E depois, ela tem que retroalimentar a elaboração do orçamento e do planejamento de compras. Então, ela tem esses 2 objetivos triviais. Então, a gente vai ver que, como eu falei com vocês há pouco, né, da Constituição de 88, que gera essa obrigatoriedade na execução do processo de licitação, né, para as compras públicas. É claro que a gente vivencia um momento crítico em que, em muitas situações, a gente tem visto na saúde e em outros setores, que essa licitação, em muitos momentos, ela está fragilizada, né, mas é o processo mais correto, né, de se comprar esse produto, pensando nessa ideia de, no mínimo, 3 orçamentos, de se fazer um preço médio e sempre pensando nessa gestão eficiente do recurso público. Aí tem a gestão dos estoques, né? Então, a gente sabe que a saúde ela vai sempre necessitar de insumos, materiais básicos, né? Desde equipamentos até pensar na ideia da logística, né? Para atender tanto a atenção primária quanto a média e a alta complexidade e também a urgência e emergência. Então, a gente vai ver que essa gestão de estoques, essa gestão financeira e essa gestão administrativa, ela vai dar o tempo todo suporte, né, para uma maior eficiência, né, no setor de saúde. Então, a gente vê que a gestão de estoques, ela também é prevista na lei de licitações, né, e que ela vai mostrar o que é a responsabilidade do órgão, né, como que esses estoques, como tem que ser esse controle de estoques, né, de forma que não haja um má recurso uma má gestão desse recurso, né. Por que isso pode ocorrer? Até o momento que se faz a compra, né, a licitação e a compra desses materiais, que ele não segue esse fluxo contínuo, que ele vai seguir um fluxo, né,
sempre a logística mensal ou anual, esses produtos eles vão ficar um tempo nesses medicamentos ou esses bens, eles vão ficar um tempo estocados. De que forma que são estocados, né? Isso vai gerar algum percalço, né? Esse medicamento ele pode se tornar inviável, ele pode se tornar, né, não consumível em função de uma má gestão, de uma má estocagem desse produto. Então a gente tem que ver que tanto o controle inadequado quanto estoques paralelos, né, dentro da unidade de saúde, é um método ineficiente. Então, a gente tem sempre que pensar dosando e pensando na qualidade, né, desses serviços que são prestados para evitar os desperdícios. Então, hoje a gente vê que tanto perdas e desvios, eles fazem parte de 10% de um desperdício. Né? E pensando desses recursos que às vezes eles são escassos, 10% é um volume, né, um percentual elevado, né, pensando na perspectiva dos recursos que são parcos. Aí a gente tem um controle patrimonial, né, e as pessoas que estão envolvidas, né, na gestão pública, né, nós sabemos disso, né, que quando é comprado, né, adquirido esses bens, eles têm, sempre que tem uma durabilidade superior a 2 anos, né, seja móveis, equipamentos, qualquer material permanente, eles fazem parte, né, do patrimônio. É muito normal você sentar numa cadeira e ver, né, uma plaquinha que fala patrimônio, o número do patrimônio, e desde que sejam adquiridos por compra, comodato ou também doação, então tem que haver essa identificação, que é um patrimônio público. É muito interessante, né? É comum que as instituições públicas elas tenham funcionários, né, para poder fazer. Antigamente era feito manual, mas hoje a gente já conta com um sistema, né, para fazer esse monitoramento, né, das movimentações, o que saiu de uma sala foi para outra, o que saiu de uma unidade foi para outra. A gente sabe que quando essas movimentações elas são feitas internas, né, tem que ter esse registro, né, para garantir esse controle físico, né, de onde estão esses bens, como que foi feito, e nas movimentações externas, por exemplo, entre órgãos, tem que ter uma autorização formal, né, seja dizendo que cedeu, seja dizendo que doou esse bem. É um procedimento de baixa, né? E quando acontece a questão da baixa, é quando retira-se esse produto, né? Esse bem, ele não faz mais parte, né? Ele foi dado uma baixa, seja porque vendeu, doou, né? Seja porque foi furtado, seja porque ele não está mais em condições de ser utilizado, né? Então, a gente também tem um procedimento específico, que ele foi dado baixa e ele consta ali como patrimônio que não faz mais parte daquele rol ali de patrimônios. Aí a gente tem a questão do suporte logístico, que também é muito importante. A gente vai entrar com maior afinco, né, e mais intensamente a partir da disciplina de gestão logística, vocês vão conhecer melhor. E a gente vai ver que também ele tem um papel, né, essa questão logística. Quando a gente pensa, por exemplo, a questão do transplante. Como que é tão importante a logística para os transplantados, né? O tempo, por exemplo, que um coração depois de retirado, ele fica, né, ele fica ainda que ele pode ser utilizável, né, 4 horas. Então, a importância dessa questão logística não só para os bens e serviços, né, pensando na perspectiva não só dos materiais, mas também, né, desses órgãos. Então, a gente vai ver que a logística ela é responsável por otimizar, né, monitorar essa cadeia logística, e o objetivo é distribuir, né, e garantir essa distribuição de uma forma estratégica, né, cumprindo prazos, né, para que possa ser atendida aqui aquela demanda que foi levantada e principalmente que seja eficiente e eficaz ao SUS. O que a gente vai ver? Que a cadeia logística ela vai compreender desde o planejamento, a aquisição, a armazenagem e a distribuição desses insumos estratégicos de saúde. Então, ela tem todo um trâmite que precisa ser seguido, né, desde o planejamento, quando se planeja fazer a questão da aquisição. Né, dependendo do que você vai comprar, você vou comprar, mas como que eu vou trazer, como que eu vou transportar, né, esse equipamento? Quanto que eu vou usar de transporte? Então, tudo isso tem que constar, né, antes mesmo dessa compra, dessa aquisição. Então, quando a gente fala dessa contratação de fornecimentos de bens e prestação, né, é necessária a criação de um termo de referência, né, para poder dar suporte a essa contratação. E ele pode ser, esse termo ele é eletrônico. E aí a gente entra na questão da gestão dos recursos humanos. Inclusive eu já abordei, falei um pouquinho com vocês, né, da importância da gente ter de profissionais, né, com autonomia técnica, né, desde que tenha uma liberdade de julgamento, que tenha, né, essa racionalidade também, essa
essa característica, né, na tomada de decisão frente à necessidade da saúde dos usuários. Nós sabemos que em muitos momentos a gente fica, né, diante de situações que são realmente difíceis, mas nós precisamos, né, e é muito importante que esses profissionais eles tenham essa autonomia, que eles estejam ali para dar suporte aos usuários. A gente sabe que é de extrema relevância, né, essa importância desses recursos humanos, sobretudo na saúde, né, para lidar com várias situações, desde a questão da saúde, da cura, né, desses procedimentos de alta complexidade, a própria questão da humanização, né, desses serviços. E a gente vai ver que nem sempre esse é uma situação, né, um aspecto que ele tem tanta relevância, que ele tem tido a grande e a devida atenção dos gestores, né? Isso é um dos grandes desafios, né? Ter esse profissional, essa questão dos recursos humanos, a qualidade desses serviços prestados, nós sabemos, né, dos grandes dilemas vivenciados, das várias classes, né, de trabalhadores que estão na saúde, dos dilemas diários, né, de ter que viver com prioridade na saúde, né, de ter que vivenciar, né, situações difíceis no dia a dia e ainda assim ser uma pessoa humana, entender que não é só mais um que está passando por essa doença, né, não é só mais um que você está vendo, mas para aquela pessoa é aquela doença, e ter um tratamento digno, né, dar esse tratamento digno e de qualidade aos usuários. A gente vai ver que esse gasto com o pessoal, ele representa entre 60% e 65% dos gastos, né? Então, assim, é um valor realmente elevado, né? E a gente entende a importância disso, né? De se dar essa maior ênfase, né, a esses profissionais. Há uma precariedade, né, no controle de pessoal. Em muitos momentos, algumas empresas elas vão retirar esse profissional que tem mais tempo de serviço e colocar pessoas mais novas no serviço. Isso não há problema algum, porque quando a gente começa a trabalhar, a gente realmente tem menos maturidade, mas ela é adquirida. Mas sempre valorizando também o aspecto, né, da maturidade, dos serviços prestados, né? Isso é muito importante. Há pouca supervisão, né, em relação às horas de trabalho. A gente depara com algumas profissões em que pessoas trabalham em 2, 3 lugares, né, pensando na ideia da saúde de plantões de 12 horas, né, de plantões que às vezes as pessoas fazem até de 24 horas ou mais, da preocupação que é, né, a vulnerabilidade que esse profissional ele fica, né, porque ele passa horas, em muitos momentos, sob pressão, e assim os últimos atendimentos, como esses atendimentos serão ofertados a esse usuário, né? A baixa qualificação em algumas situações, né? Nós temos pessoal muito qualificado, mas em alguns também a gente tem essa baixa qualificação. Às vezes a motivação, né? Eu trabalho, mas eu não recebo pelo que eu trabalho, então eu vou trabalhar desmotivado, né? Não estou tão satisfeito, e isso também reduz, né, a produtividade e também a eficiência desses profissionais. E aí a gente entra, né, na unidade 5, que é uma gestão compartilhada do SUS. E aí a gente, dentro dessa gestão compartilhada, a gente vai discutir um pouco a gestão do SUS, né, na esfera do governo. E quando a gente fala que como que o SUS é concebido, né, pensando na ideia ali da descentralização, né, dessa gestão que é mais democrática, né, colocando a sociedade, o papel da sociedade nessa participação, né, e pensando nessa divisão das 3 esferas, né, da esfera federal como gestor do Ministério da Saúde, a esfera estadual como gestor da Secretaria Estadual e a esfera municipal como gestor da Secretaria Municipal de Saúde, a gente vê que cada um tem um papel específico, né? O Ministério da Saúde ele vai formular, por exemplo, políticas nacionais de saúde, né? A esfera estadual, as políticas estaduais de saúde. E a esfera municipal, mais na perspectiva realmente municipal. Aí a gente entra, né, na ideia do Pacto pela Saúde. A gente sabe que ele é dividido, né, em vários pactos, e a gente sabe que o Pacto pela Saúde ele conta, né, com várias reformas institucionais do SUS, e que foram reformas que foram acordadas, né, entre as 3 esferas de governo, e tem como objetivo, né, promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Então, sempre pensando nessa ideia de planejamento, de inovar, de melhorar, né, de trazer qualidade, de trazer eficiência e responder mais rapidamente àqueles anseios, né, às questões do SUS. Então, o Pacto pela Vida ela representa um compromisso do gestor do SUS
com as prioridades que mais impactam a saúde da população, né? Então, se é aquilo que mais impacta, então a gente tem que fazer um pacto ali para tentar, né, dar mais prioridade. Tem o Pacto em Defesa do SUS, que são os compromissos dos gestores com a consolidação da reforma sanitária brasileira, né, e que faz parte ali dos princípios do SUS, que também são ancorados ali na Constituição Federal de 88. E a gente vai ver que esse Pacto pela Saúde, ele buscou ações, né, que fossem qualificar e assegurar o SUS como uma política pública. Então, ao pensar o Pacto pela Saúde, é pensar nesse fortalecimento do SUS, na qualidade desses serviços prestados, né? E pensando que não tem como pensar no fortalecimento, na melhoria desses serviços, sem pensar na questão do financiamento e de outras questões que são necessidades do sistema. Então, a gente coloca o Pacto pela Saúde defendido em Pacto pela Defesa do SUS, né, lembrando da questão da mobilização social, mostrar a saúde como direito de cidadania, a questão da repolitização, garantia de financiamento adequado, está faltando um N ali, viu, gente? Para a materialização dos princípios e diretrizes. Então, quando a gente fala do Pacto da Defesa, a gente vai perceber a importância, né, da mobilização social. Sem mobilização social, as políticas públicas, os programas, eles ficam em xeque, né? Então, é a partir dessa mobilização social, através dos movimentos sociais, é que a gente vê que há grandes avanços, né, por determinadas áreas, setores ou causas. Tem o Pacto pela Vida, que o objetivo ali era implantar a Política Nacional de Saúde do Idoso, a promoção da saúde, o fortalecimento da atenção básica, que a gente entende que é muito importante também para o SUS, aumento da capacidade de resposta para as doenças emergentes e endêmicas, né? Pensando na perspectiva da dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, redução da mortalidade materna e infantil, e também reduzir, né, contribuir para a redução da mortalidade de câncer de colo de útero e de mama, né? A gente vê que tem aumentado, né, a incidência de pessoas, né, que estão nesse momento dizendo, né, ou sendo diagnosticadas com câncer de colo de útero. É aquilo que a gente vê, né? Um médico esses dias dizendo, antes não era recorrente câncer de mama com pessoas com idade inferior a 30 anos. Aí ele falou, hoje no meu consultório eu atendi 4 pessoas com entre 25 e 30 anos com cânceres, né, altamente agressivos. Então, a gente vê que precisa-se, né, de uma resposta mais rápida, precisa de ações, então aquilo que era ontem, ele hoje já é diferente, então a gente precisa o tempo todo viver essa mutação, né, das coisas que elas não são paradas, né, elas estão em mutação o tempo todo. O Pacto pela Gestão, que vai definir o que é responsabilidade, né, de cada esfera do governo, vai estabelecer as diretrizes para a gestão, né, pensando sempre na ideia da descentralização, da regionalização, do financiamento, né, da regulação, da participação, do planejamento, entre outros. E aí, quando a gente fala da participação da comunidade na gestão do SUS, a gente tem as conferências de saúde, né, que são instâncias colegiadas, tem caráter consultivo, né, ocorre de 4 em 4 anos, e o objetivo é avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes da política de saúde nos diversos níveis de governo. Aí a gente entra nos conselhos de saúde, né, que a gente teve a oportunidade, ainda que eu imagino que vocês pensaram, nossa, mas o barulho é muito intenso, não se tem microfones, e aí para poder, né, favorecer esse áudio, né, que se fique audível, né, para quem estava mais atrás, mas aí a gente consegue fazer uma análise, né? Talvez para a gente que está de fora e chega ali, isso é uma coisa que nos causa um impacto, né? Mas quem vive aquela realidade ali não vê, talvez que seja uma diferença, né? Em relação a isso, porque eles vivem aquilo todos os dias. Mas o mais interessante é se ver como se dá essas relações, como que se colocam, né? Quais são as pautas, quem estão ali para poder defender essas situações, a importância, né? Inclusive da infraestrutura, que para participação a gente precisa pedir, né, em tese, entre aspas, né, uma autorização, porque o espaço ele não comporta. Já pensou se todos os usuários eles estivessem ali para participar, se quisessem participar, então se tornaria inviável. Então a importância que é dos conselhos de saúde, como eu falei com vocês na reunião, né, deliberativa da extraordinária de abril, nós vivemos, né, que eles fizeram um planejamento de saúde, em muitos momentos embate, né, em relação a esse planejamento, que a gente volta para poder fazer esse link, né, o planejamento em que
há uma meta a ser cumprida e toda a meta é prevista para o último trimestre do ano, né? Então, por que não redividir entre os trimestres do ano? Por que deixar por último, né? O que o conselheiro falou. Por quê? Porque no final é mais difícil a gente cobrar? Não. Então, vamos redividir essas metas de forma que elas sejam igualitárias, né? Não tem como deixar tudo para o último trimestre. Então, assim, essas pessoas elas vão dizer não, não vão fazer isso. Aquilo que eu falei com vocês de novo, né? Que os representantes, né? De ONGs e também médicos oncologistas que foram à última reunião para pedir um espaço para se discutir os serviços da oncologia. Então, talvez, se não tivessem essas pessoas para ir, esses movimentos sociais, esses representantes, talvez ficasse algo como invisível. Então, por isso é muito importante a participação da população, né? Que esses usuários, eles também façam parte, que eles também sejam ativos, né, nessas decisões. Então, eles são independentes do governo, embora os gestores, né, atuais, eles também façam parte, né, e a gente, inclusive, utiliza a estrutura que já se tem, mas o objetivo ali é a discussão dessas políticas de saúde. Ele tem caráter permanente e deliberativo, e eles são representantes, ali a gente tem representantes do governo, né, ali os usuários, os prestadores de serviços, profissionais de saúde. E a gente vai ver também que o objetivo é formular a estratégia e controlar essa execução da política, né? Sempre pensando nos aspectos econômicos e financeiros. Então, eles estão ali, talvez, para o tempo todo estar fazendo alguns questionamentos a esses gestores. E a gente tem a comissão intergestora, tripartite, né? E que ela é responsável pela definição das diretrizes, estratégias, programas, projetos, né? De recursos relacionados ao SUS. Ela é coordenada pelo Ministério da Saúde e ela tem caráter nacional. Ela conta com 15 membros, né, e representantes das 3 esferas, União, Estado e município, e um representante para cada região do país. As resoluções elas devem ser tomadas por consenso e de forma a estimular o debate mesmo e a negociação, né, e não de forma autoritária. Aí nós temos a Comissão Intergestora Bipartite, que vai sempre levar em conta os aspectos operacionais do SUS, né, mas em âmbito estadual, e pensando na perspectiva da descentralização regional, né, com participação paritária entre as duas instâncias. E é composta por representantes da respectiva Secretaria Estadual de Saúde e dos municípios de cada estado. Aí a gente entra já na última unidade, que são as redes de atenção à saúde. E a gente vai ver que o fundamento, né, a mola propulsora dessas redes de atenção à saúde é a produção de serviços, né, com maior eficácia e a melhoria da eficiência na gestão, né, sempre pensando na perspectiva regional, né, contribuindo inclusive para a efetivação do SUS. Então, a gente pode perceber sempre que na discussão, desde a nossa primeira videoaula com a segunda videoaula, sempre pensando na eficiência, na eficácia, na questão do planejamento, na melhoria da qualidade, na questão da efetivação do SUS. Então, a gente vai ver que a estrutura ela é definida por níveis de complexidade, né, que são crescentes. Então, vai desde a atenção primária, que é considerada menos complexa, né, do que o nível secundário e terciário, mas que, ao mesmo tempo, em função dela ser menos complexa, às vezes ela é muito banalizada também, né? E a gente não pode pensar uma subvalorização, né? Ela tem que ser valorizada, cada nível de atenção. Ele tem o seu papel e a importância de que eles sejam, né, planejados, que eles sejam eficientes e eficazes, porque através desse planejamento, através dessa gestão eficiente, é que a gente vai, né, melhorar esses serviços que são prestados à população, aos usuários. Então, a gente tem que sempre pensar que cada um tem o seu papel, né? Desde a atenção primária as demais atenções. Quais são os fundamentos dessas redes de atenção, né? É sempre pensando na questão das condições crônicas, utilizar, né, muito dessa tecnologia da informação, né, a fim de retirar, né, gente, algumas questões que já não são tão usuais e que às vezes oneram, dificultam, né, a questão da própria gestão, né, essa questão dos registros clínicos feitos à mão. Quantos papéis somem? Então, se a gente consegue informatizar, a probabilidade de se perder um papel impresso, mas a gente tem isso, né, em outros meios que dá para se recuperar. Então, promover a educação permanente dos profissionais de saúde, ou seja, essa reciclagem constante, e coordenar a assistência ao longo de toda a rede de atenção, incentivando o trabalho multidisciplinar e monitorando os processos de resultados do sistema. Aí eu coloquei para vocês
como que é uma organização piramidal, né, que ele utilizava antes a questão da atenção hospitalar especializada, atenção ambulatorial e atenção primária. Então, a gente tem uma pirâmide, né, muito bem fracionada e muito bem dividida. Então, é um sistema que ele é fragmentado e hierarquizado, e a gente vai ver que a proposta, né, na rede de atenção é a organização mesmo em rede, né? Pensar como que a gente pensa, como que é uma rede de pescar? Elas são cheias de nós e são todas emaranhadas, né? Então, cada um com o seu papel, mas todas têm uma função importante, né? Que é ali sustentar ali aquele peixe que vai pegar. Então, a mesma coisa, pensar nessa perspectiva da organização em rede, é essas redes entrelaçadas que vão dar suporte, né? Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa numa nova estrutura, né? Que é de atenção primária à saúde, nessas interligações entre as várias concepções hierárquicas, né? Então, a gente vê que ela foi substituída, né? E sempre pensando em romper com essas relações verticalizadas, né? Mas pensando mais na perspectiva policêntrica horizontal. Aí eu coloquei para vocês um pouco o que seria essa rede de atenção, né? Pensando numa estrutura que é operacional, e pensando nos modelos de atenção à saúde, nos sistemas de governança, nos pontos de atenção secundários e terciários, o sistema logístico, o sistema de apoio, atenção primária à saúde e à população. Então, não tem como pensar na RAS, né, sem pensar nessa estrutura operacional que dá suporte, e essa estrutura operacional ela precisa de suporte de outros modelos e outros sistemas. Então, quando a gente fala de quais são os elementos que constituem, né, essa rede de atenção, nós vamos ver que a população, ela faz parte, né? Por quê? Porque tem que ter um cadastramento dessas famílias. Quem é a população? Quais são as peculiaridades? Né? Quais são as características? Então, a partir desse levantamento, né, desse cadastramento das famílias, é que a gente vai conseguir levantar algumas informações para avaliar o que é um fator de risco, o que não é, estratificar, né? Qual a faixa etária, qual a faixa salarial, qual a incidência de doença, né, para que a gente possa criar ações, estratégias, programas para minimizar, né, algumas situações de saúde. Tem a estrutura operacional, que constitui-se dos nós das redes, né, como eu falei com vocês, são os nós que vão fortalecer e emaranhar e se entrelaçar, né, e das ligações materiais e imateriais que comunicam esses diferentes nós, né? Então, os nós, eles vão ligar aquilo que é material com o que não é material, mas que também tem uma importância nessa estrutura operacional. E o último é o modelo de atenção à saúde, né? Então, sempre pensando nesse atendimento das condições agudas, né? E ao atendimento de condições também crônicas de saúde. Aí, por fim, eu pensei em coloquei aqui para vocês, né, para a gente fechar essa nossa segunda videoaula, que é uma estrutura operacional dessas redes de atenção à saúde, né, em que a gente vai ver que existe ali o papel da microrregião, da macrorregião, né, o município com atenção primária, atenção secundária e terciária, o papel da família, né, e cada sistema, qual o papel de cada sistema, né, tanto o sistema de acesso regulado, o sistema logístico, o sistema de transporte e os vários sistemas que vão abarcar aí. Então, a gente vê que existe a população, as informações da população, elas são enviadas, né, são trocadas entre população e atenção primária, e a partir daí vai alimentar esse ciclo que é essa estrutura operacional. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda videoaula, onde a gente colocou ali todo o funcionamento, toda a organização do SUS, né, apontando para os principais aspectos que devem ser valorizados. Foi um prazer estar com vocês novamente. Aguardo vocês na plataforma para as discussões, para polêmicas e para contribuições para a melhoria do nosso sistema de saúde, o SUS. Um abraço a todos.